César Grafietti hoje é a maior autoridade no assunto finanças dos clubes de futebol. Não só do Brasil, como também da Europa. Aliás, ele mora em Milão já há algum tempo. Vive na cidade italiana, justamente numa das regiões, né, ou na região, mais atingida pela pandemia de coronavírus. Conversamos com César Grafietti sobre a situação do futebol mundial. E ele explica para a gente qual o seu ponto de vista sobre o que vai acontecer, o que deve acontecer com o futebol lá na Europa e também aqui no Brasil. Com a palavra, César Grafietti. Diga lá, César. Oi, Mauro, tudo bem? Bom, essa situação da pandemia, ela afeta todas as indústrias da economia, né? Não tem indústria grande, pequena, não tem microempresário, não tem pessoa física, não tem nada. Todo mundo é certamente impactado em maior ou menor grau. E não é diferente no mundo do futebol, né? Seja na Europa, seja no Brasil, os clubes e as estruturas do futebol serão impactadas de diversas formas. Então, se a gente pensar aqui primeiro na Europa, o grande impacto é a falta de campeonatos, né? A ausência de partidas reduz muito as receitas, e isso, especialmente de bilheteria, que é importante para os clubes aqui, mas especialmente receita de TV e receita de publicidade, que devem estar em uma série de discussões aqui entre clubes e contrapartes. Agora, a solução desse problema passa por uma conscientização, especialmente dos atletas, que a gente vem observando, né, com redução de salários, com tentativa de preservar os salários daqueles atletas e funcionários dos clubes que recebem menos, eventualmente postergação de pagamentos para a próxima temporada, para equilibrar as finanças dos clubes aqui, que já, como todo mundo sabe, o clube de futebol é igual em todo lugar do mundo, já vive muito no limite. Então, a perspectiva ela está muito associada ao tempo, né? É uma variável que ninguém controla, neste caso, que é o tempo de paralisação. Acho que a estimativa de curto prazo já não existe mais, então me parece que do início para cá a gente vai estar falando no médio prazo. Muito provavelmente algumas competições retornem ali no final de maio, começo de junho, para serem encerradas em condições que a gente não sabe ainda exatamente quais serão. Pode ser que com o estádio fechado, se o estádio estiver aberto, quantas pessoas, qual a questão sanitária que você vai envolver quando estiver falando de público de futebol, né? Quantas pessoas vão ao estádio, qual a distância que elas precisam estar entre elas. As aglomerações elas vão continuar não existindo, por mais que a vida comece a retomar. Então, impactos veremos, teremos, mas a gente ainda não consegue avaliar e dimensioná-los. Certamente, quanto antes os campeonatos começarem aqui na Europa, melhor a situação. O que tem sido feito e é importante são as negociações entre clubes e atletas de forma a, pelo menos, tentar reduzir os custos nesse momento onde as receitas são menores, né? Porque se no Brasil os clubes sofrem com uma possibilidade de não ter as receitas de TV pela ausência do Campeonato Brasileiro, aqui na Europa é a mesma coisa. E os contratos de publicidade também, placas publicitárias nos estádios, enfim, uma série de ações que acabam sendo limitadas pela falta das partidas, né, pela ausência dos campeonatos. Então, eu imagino que neste cenário essa temporada seja uma temporada muito ruim, inclusive o UEFA já falou em amenizar os efeitos do fair play financeiro para esse ano, justamente para evitar uma carga muito grande de penalizações cuja origem não é a má gestão, mas sim uma questão sanitária maior. Para o Brasil, acho que o fato de a gente estar disputando ainda os campeonatos estaduais vai amenizar a situação desde que o problema não se estenda demais. Então, se os campeonatos no Brasil voltarem ali final de maio, começo de junho, é uma questão de equacionar o calendário, sem perder exatamente toda a estrutura de pontos corridos, quantidade de 38 partidas, e retomando aí a Copa do Brasil, o calendário vai apertar, mas é possível recuperar do ponto de vista financeiro. Se esticar demais, né, e passar para julho, agosto, aí certamente teremos perdas irrecuperáveis, e lembrando que os clubes brasileiros já entram nesse processo muito mais fragilizados do que entraram, por exemplo, os clubes europeus, né? Já tinha clube que a gente ouviu falar que não pagava salário desde janeiro. Então, até a própria negociação entre atletas, diferente do que aconteceu na Europa, onde os atletas propuseram renegociações salariais para este momento, no Brasil ela fica dificultada, porque é como normalizar uma situação, né? O clube já não pagava, então a gente vai normalizar a situação e continuar não pagando. Dá até para entender aí a postura dos atletas em alguns momentos
de recusar acordos salariais nesse sentido. Mas o futebol certamente vai sair ainda mais fragilizado neste momento por conta desses atrasos todos e da falta de partidas. Agora, é momento dos clubes se organizarem e pensarem em estruturas de forma conjunta, né? Ações conjuntas, né? Porque ações individuais vão aumentar problemas em alguns, vão resolver o problema de outros, e a indústria como um todo acaba não crescendo nesse momento, né? No momento de adversidade é que você consegue estruturar soluções alternativas para que todos cresçam. Então, fico preocupado com o cenário de 2020, e preocupado duplamente, né? Porque os clubes certamente sofrerão, e eu não vejo capacidade de organização nos clubes para poder criar situações onde eles possam, de fato, crescer como indústria. Então, a tendência é que, se a gente vai começar a ver os números de 2019 agora, que começam a ser publicados, números muito ruins, certamente, e os números de 2020 muito provavelmente piores. Então, a gente vai ter um grave problema para 2021. Então, pensar em coronavírus 2020 é só o início do problema, né? O problema vai se perpetuar aí e vai se estender por pelo menos mais 1 ou 2 anos até que o futebol de fato retome a sua condição melhor, né? E não só o futebol, mas como a economia como um todo. Então, tem que ficar muito alerta, e aí eu acho que todo mundo tem que repensar e reestudar o futebol enquanto indústria, muito mais do que enquanto ações individuais aí de um clube ou outro clube, do atleta contra o clube, enfim, todos têm que pensar em conjunto para que essa solução seja a melhor e saia de uma maneira mais rápida possível. É isso. Grande abraço. Bem, você viu aí a análise nada animadora do César. O César preocupado, e não é para menos, com aquilo que os dirigentes do futebol brasileiro poderão aprontar nesse período de dificuldade que se aproxima, quando terminar, claro, a fase de quarentena, com a impossibilidade de disputa, né, de jogos de futebol, não só no Brasil, mas praticamente no mundo inteiro. Um cenário preocupante, e cabe a você, torcedor, a você que tem o seu time de coração, muita atenção a cada decisão do dirigente do seu clube. Não embarque em canoa furada, não acredite em falsas promessas. E atenção aos balanços dos clubes que começarão a ser publicados nas próximas semanas. Vejamos que tipo de informação ou de eventual surpresa positiva ou negativa esses balanços irão nos apresentar. Saudações.